Amém. Marcos capítulo 4 diz a parábola do semeador. E outra vez começou a ensinar junto ao mar, e ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se num barco sobre o mar, e toda a multidão estava em terra junto ao mar. E ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, e lhes dizia na sua doutrina: ouvi, eis que saiu o semeador a semear. Aconteceu que, semeando ele uma parte da semente, caiu junto ao caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. E outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas, saindo o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos, a sufocaram, e não deu fruto. Outra caiu em boa terra, e deu fruto que vingou e cresceu. E um produziu 30, outro 60 e outro 100. E disse-lhes: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Amém. Se pode sentar. Esta leitura inicial. A parábola. Jesus conta aqui uns exemplos, parece que 4 exemplos, justamente simbolizando, o semear da palavra. A própria parábola Jesus vai explicar dizendo: o que semeia, semeia a palavra. Onde nós já vimos que Jesus não nos deu nenhuma outra semente a semear, a não ser a palavra. Eu disse que Jesus nos deu a semear a palavra. Tem gente por aí que diz assim: Jesus nos deu a semear o amor. Mentira. Ele nos deu a semear a palavra. Amém, meu irmão? Jesus só pregou o amor. Mentira. Jesus pregou a palavra. Se tem amor dentro dessa palavra, maravilha. Mas não tem só amor. Então as pessoas, como uma das passagens da parábola que Jesus explica, as pessoas têm essa mania de pegar e querer traduzir as coisas de Deus. Você sempre vai ouvir alguém dizendo assim: Jesus pregou o amor. Você pode dizer para ela: mentira, Jesus pregou a palavra. Amém? Jesus não tem aqui um verso bíblico dizendo: Jesus veio ao mundo, pregou o amor, morreu e foi embora. Não, não é isso. Passou 3 anos, cerca de 3 anos, e a Bíblia em si, mostrando o caráter de Deus, são 66 livros, que demorou 1.600 anos até que tudo fosse reunido aqui. Não foi simplesmente para pregar o amor. Isso tudo para pregar o amor? Não precisava. Jesus pregou a palavra. E eu tenho que descobrir dentro desta palavra o que Jesus pregou. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Só para quem anda em amor? Não, porque a Escritura diz: bem-aventurado que tem fome e sede de justiça. Aqui diz: eu quero conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Opa, então não é só a questão do amor. Só o amor seria moleza. Conhecimento de Deus, conhecimento é um fator complexo. Conhecimento envolve muitas coisas, muitos detalhes, muitos pormenores. Não é simplesmente bandeira branca, amor, paz e amor, acabou a história. Não é isso. Isso não é verdade. Mas fator queda da igreja apoia-se nisso. Quer conhecer um homem que não tem chamado ministerial? São esses que pregam só que Jesus é bom, que é amor. São mercenários e enganadores. É o que mais tem na nação brasileira e no mundo. Jesus Cristo não pregou o amor, pregou a palavra. E dentro desta palavra,
eu vou sim encontrar amor, misericórdia, mas vou encontrar também juízo, justiça. Vou encontrar salvação e vou encontrar na mesma palavra condenação. Então Jesus Cristo pregou a palavra e não somente amor. E ele vai dizendo aqui, o semeador, ele vai explicar e nós vamos ver mais na frente. Ele vai falar, o semeador semeia a palavra. Irmão, você quer fazer a obra de Deus? Não adianta dar cesta básica se não der também a palavra. Primeiro dê a palavra, depois pode dar quantas cestas básicas, dá até a tua fortuna, o teu ouro e a tua prata, entrega até o teu corpo como holocausto, mas tem que semear primeiro a palavra. Eu tenho conhecido alguns trabalhos dessas pessoas que tiram gente da rua, né? Monta esses centros, ganham até, tem gente que tem um coração muito voltado para isso, dá até fazenda para a pessoa, para tirar pessoas da rua, vivem de ofertas de alimentos, centros de recuperação, de mendigo, de não sei o quê. E eu visitei um e sondei o trabalho, fui até a internet, vi tudo da pessoa. Eu falei, não tem condições de ajudar um trabalho desse. É inútil, no meu ponto de vista, pegar um mendigo, tirar ele de debaixo de um viaduto, botar ele dentro de uma casa, comendo, bebendo e dormindo, e depois ele morrer e ir para o inferno. Ou será que não? O Evangelho não chama o homem a sair simplesmente da fome e da miséria. Claro que o Evangelho faz isso. Quantos saíram já da fome e da miséria aí? Eu sou um. Aí, quanto? Então, claro que o Evangelho faz isso. O Evangelho nos tira de mendigo e nos põe como príncipe. Mas com a palavra. É Deus que faz esta obra. Para que você depois possa chegar e dizer, Deus me resgatou. E não simplesmente um homem me ajudou. Um homem pode me ajudar muito, o dinheiro, os recursos, tudo isso pode nos ajudar. Mas se Deus não resgatar, é castelo de areia. E eu já sondei muitos trabalhos por aí, pessoa tirando, eu fazendo a obra, tirando os mendigos. Fazendo a obra? Que obra? Que obra se o camarada não conhece nada da palavra, passa o dia todo fazendo trabalhinhos para serem vendidos no meio da rua, passa o dia todo fazendo trabalhinhos visando pedir ajuda para o centro de recuperação, vai lá, não sabe nada de Bíblia, não tem uma doutrina bíblica, não tem um ensino bíblico, não tem nada, está tirando os mendigos de debaixo do viaduto para depois jogar no inferno, está perdendo tempo. E aí você vai conversar com esses recuperados, que estão lá desfrutando desse centro de recuperação, e são completamente vazios de Deus. Trabalho inútil. Trabalho inútil. Então, quer semear, quer fazer a obra, tem que semear a palavra. Ela é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. Não adianta nenhum outro trabalho bonito, satisfatório, agradável, né? Eu já recebi um monte de proposta aqui nesse ministério. A igreja lá faz obra social. Eu falei, não. Mas não faz nenhuma obra. Não faz nenhuma obra social. Até da assistência jurídica lá, assistência jurídica, negócio dessas papeladas aí, negócio de igreja. Obras sociais, que obra social a igreja faz lá? Nenhuma. O nosso social é semear a palavra. Quem tem a palavra, conquista tudo. Quem não tem a palavra, tudo que pensa ter vai perder a qualquer momento, é castelo de areia. Então, esta parábola é uma grande lição. Jesus diz assim, quem semeia, semeia a palavra. Nós somos semeadores de Cristo? Não, meu irmão, só podemos semear a palavra.
Aí vem alguns e dizem assim, não, os discípulos de Cristo semeiam o amor. Mentira, semeiam a palavra. Quando Jesus diz assim, meu servo, vai lá e prega do meu amor para aquele lá, vou eu e semeio a palavra de amor. Quando Jesus diz assim, vai lá e semeia para aquele lá que o meu juízo, que a minha ira vai cair sobre ele e ele vai ser reduzido a pó. Eu vou lá com a palavra e pá, a palavra daquele. Nós não fomos chamados para pregar o que queremos, fomos chamados para pregar a palavra. A palavra vem do alto. Quando Jesus diz assim, vai lá e diz para aquele lá que eu estou cobrindo ele com o meu manto, que ele é meu, que eu o amo. Vai para aquele outro lá e diz que eu estou cobrindo ele com o manto da minha ira, vou atravessar minha espada nele e vou acabar com ele. Vou também. Nós fomos chamados para pregar a palavra, irmão. Não fomos chamados para pregar conceitos. Conceitos, como se diz, sentimentais. Não foi para isso que nós fomos chamados, para conceitos sentimentais. Nós temos que pregar a palavra. Muita gente já chegou nesse ministério e já falou, pastor, eu já tinha passado por Assembleia de Deus, achei aquilo uma palhaçada. Fui na Batista, achei outra palhaçada. Fui na Presbiteriana, achei outra palhaçada. Passei por tudo que foi denominação, achei tudo uma palhaçada. Mas quando eu ouvi a sua mensagem, chicoteando, batendo, surrando, me colocando na parede, eu falei, é esse Deus que eu quero. Amém, meu irmão? Porque se eu continuo que nem os outros, venha para a igreja, Jesus é bom, venha para a igreja, não esqueça a tua carteira, né? Venha para a igreja, Jesus te ama, não esqueça o número da sua conta, né? As pessoas não se convertem. Agora, quando eu digo, cuidado, é pau, pau, pedra, pedra, Jesus salva, mas condena, ele criou o paraíso, mas criou o inferno. Aí o Espírito Santo usa, não as lisonjas, nem os sentimentos, o Espírito Santo usa o único instrumento que ele tem para usar sobre a terra, a palavra, vai lá e mata o cara, mata ele para o mundo e traz ele vivo para dentro da igreja. Agora, não vem com esse papo, meu irmão, Jesus é bom nada, Jesus é terrível, a Bíblia diz que horrenda coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. Jesus não é só bom, ele é bom conosco que estamos curvados à sua palavra. Quer experimentar um dia da ira do Senhor? Sai por aí, vai fumar maconha, cheirar cocaína, vai se prostituir, um dia só, vê no final do dia o que Jesus fez contigo, te entregou às piores atrocidades, acabou contigo. Ele poderia ter evitado, ele deixou porque você abandonou o conceito da palavra e foi para outros conceitos. Ele te abandona, ele te larga. E ainda diz assim, vai, segue o teu caminho. No final da história a gente se encontra. Não é assim que a Bíblia diz? Sai, jovem, pelo teu caminho, curte as delícias da vida, mas não esqueça que de todas as tuas obras Deus te trará juízo. Isso não é só amor. O amor perdoa sempre, mas a justiça não, a justiça cobra. Jesus Cristo morreu na cruz por amor? Não. Já aprendemos que Jesus Cristo morreu na cruz por justiça. Amém, meu irmão? Então, aqui vai dizer, Jesus conta essa parábola, depois ele vai explicando, a partir do verso 10, diz assim, e quando se achou só, os que estavam junto dele, com os 12, interrogaram-no acerca da parábola. Ou seja, irmão, tenha humildade, deixa eu explicar uma coisa aqui. Os discípulos estão juntinhos de Jesus, Jesus falou da parábola, tal, e eles poderiam ter dito, não, o mestre está ali, eu não vou, bom, entendi, estou andando com um homem, eu entendi tudo, não vou perguntar nada. Não, os discípulos aqui demonstram humildade. Mestre, não sacamos essa daí não, qual é dessa aí? Não entendemos esse negócio aí não, como é que é?
Entendeu, irmão? Tenha humildade. Não sabe? Vai e pergunta. Tenha humildade. Não sabe? Vai e ora. Tenha humildade. Não sabe? Vai e pesquisa. Tenha humildade. Não sabe? Diga simplesmente, eu não sei. Acabou. Você não é obrigado a saber. Agora, tem gente que não. Não precisa falar de Bíblia para mim não, que de Bíblia eu entendo. Até o promotor cego, eu ouvi no depoimento do irmão Afonso, o promotor disse assim, ele me deixou com inveja, mas eu pego ele. O promotor disse assim, eu já li o Novo Testamento. Aí esse camarada aí, o fanático, falou assim, já leu, mas não entendeu, né? Então, meu irmão, veja bem, o camarada, eu já li o Novo Testamento, tá, e daí que já leu? Até o diabo já deve ter lido. A Bíblia diz, tu crês que há um só Deus? Fazes muito bem, até os demônios creem e estremecem. Então, tem gente que não está acreditando que o Afonso disse essas coisas todas que eu estou falando aqui. Eu tenho tudo gravado, tudinho gravado. Esse camarada aí mostrou que geração Jesus Cristo é uma geração de valentes. Então, meu irmão, não adianta, eu já li a Bíblia toda, e daí? Nós sabemos que entre o ler e o compreender, e o perceber e o discernir, existe um abismo muito grande que precisa ser transposto. Então, se nós, como cristãos, já lemos, relemos, pesquisamos, estudamos, mas Jesus, a Bíblia, a Escritura, a Deus, isso é fonte inesgotável. Jeremias 33:3 diz o quê? Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Aí você vai, pesquisa, vai a fundo, vai clamar, vai buscar. Quando você abre Jeremias 33:3, lá está dizendo de novo, que ainda tem coisas grandes e firmes que tu ainda não sabes. Enquanto você for capaz de ler na Bíblia Jeremias 33:3, isto significa que você ainda tem coisa para aprender. O dia que Deus meter a mão na página de Jeremias 33:3 e arrancar da tua Bíblia e dizer, isso aqui não precisa mais para você, arrancar da tua Bíblia, aí você não tem mais nada para aprender. Como ele não vai arrancar, acostume-se a ter humildade e saber que você sempre tem o que aprender. Portanto, tenha humildade diante de certas situações, simplesmente dizer, eu não sei, vamos orar. Porque Deus sabe tudo. Então, os discípulos foram lá e interrogaram acerca da parábola. E no verso 11, ele lhes disse, a vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas os que estão de fora, todas essas coisas se dizem por parábolas. Veja bem, Jesus está falando, vos dado conhecer os mistérios do reino de Deus, ou seja, o reino de Deus não é tão claro, é misterioso, não é tão óbvio. As coisas nesse reino, e igreja faz parte do reino, as coisas não são tão nuas e patentes. Lembra de Miriam? Miriam, qual é, Moisés? Tu não é profeta só não, eu acabei de ter uma visão agora. Tu não é profeta só não, Moisés, eu acabei de ouvir Deus, qual é a tua? Deus não fala só contigo não, Moisés. Não entendeu que o reino de Deus tinha mistérios. Aí Deus vem e desce assim, como é que é? Por que não temeste falar contra meu servo, contra Moisés? Eu me manifesto aos profetas em sonhos, visões e revelações, mas é assim com ele? Com ele eu falo boca a boca. Amém, meu irmão? O reino de Deus tem mistérios, e a Bíblia diz que mais sabe a coisa é ouvir com 2 ouvidos do que falar com uma boca. Muita gente se tropeça na língua, né? Então, há mistérios. O reino de Deus é misterioso. Se estamos falando de mistérios, significa que é necessário revelação.
Os discípulos estão andando com Jesus, esses que seriam os apóstolos, o marco da história mundial no Evangelho. Eles estão andando com Jesus, Jesus conta uma parábola e eles não entendem, mas quando eles estão a sós com Jesus, eles vão para o pé de Jesus, se curvam lá, mestre, nós não entendemos. Jesus, espera aí que a revelação já vem, porque a vós, meus discípulos, é dado conhecer os mistérios do reino. Aí aqui diz, porém, os que estão de fora, todas essas coisas se dizem por parábolas, eles ficam tateando, é mais ou menos isso, é mais ou menos aquilo, mas a vocês não, a vocês é dado conhecer os mistérios. Então, meu irmão, mas é dado depois de quê? Eles foram lá nos pés de Jesus, e clamaram, e buscaram. Aí no verso 12, os outros se diz por parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que se não convertam e lhes sejam perdoados os pecados. Isso aqui dá nó na cabeça de muita gente. Mas Jesus não veio buscar e salvar o que se havia perdido? Mas a Bíblia também diz que Deus dá graça aos humildes e resiste aos soberbos. A Bíblia também diz que Jesus olhou para esse povo e disse, bem profetizou Isaías, esse povo me honra com os seus lábios, é blá blá blá, é conversa fiada, mas o seu coração está longe de mim. E aqui Jesus está deixando essa parábola, que eu imagino que o Novo Testamento é uma maneira diferente de dizer tantas coisas que já haviam sido ditas. E não lhes sejam perdoados os pecados. Mas o Filho de Deus não veio para perdoar os pecados? Veio perdoar os pecados dos simples, dos humildes, não dos arrogantes, não dos prepotentes, não dos folgados. Ele veio perdoar os pecados daqueles que se converteram à sua doutrina. O sangue de Jesus Cristo não perdoa o pecado de toda a humanidade. O sangue de Jesus Cristo perdoa o pecado daqueles que se curvam a Ele. Tem muita gente, não, ele morreu na cruz por todos, todos serão salvos. Vamos ver se vamos nos encontrar no céu, e nem no inferno. Então, e disse, verso 13, não percebeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? Aqui, Jesus está mostrando que apesar de tudo, era mais ou menos a hora deles já estarem compreendendo certas coisas. Ou seja, irmão, não vacila, não deixe o teu crescimento espiritual atrofiar. Você tem que ir caminhando firme, não pode perder os passos do Espírito Santo. Senão, quando vem uma novidade, uma mudança de dispensação, ou qualquer mudança nos projetos de Deus, na sua onisciência, você não capta, você não percebe, você fica para trás, e depois que você não percebe, meu irmão, aí é um monte de atropelo, até que você saia completamente da direção que Deus gostaria que você andasse. Então Jesus está dizendo, como pois entendereis todas as parábolas? Vocês não entenderam isso? Aí ele vai dizer, o que semeia a palavra. Apesar de Jesus deixar uma crítica, ele de todo bom grado vai e explica detalhadamente. Lição, meu irmão, para nós. Perdeu um passinho do Espírito Santo, as misericórdias de Deus são tremendas. Agora, num banco arrogante, não, eu estou nos passos de Deus, está vendo que as pegadas já estão lá na frente, você ficou para trás e está querendo dizer, eu congrego na igreja, congregar na igreja é um fato, e estar no mover espiritual é outro. Jesus aqui exerce misericórdia, eu vou explicar tudinho para vocês. Aí começa, apesar de vocês já deveriam estar compreendendo, eu vou explicar aqui, olha, o que semeia a palavra. E os que estão junto ao caminho são aqueles em quem a palavra é semeada. Eles estão aonde? Não estão no caminho, eles estão junto ao caminho. Se estivessem no caminho, não precisariam que a palavra lhes fosse semeada.
Ou seja, Jesus nos tem mandado pregar para crentes? Jesus nos tem dado direção para invadir igrejas e deixar a palavra, a mensagem? Jesus nos tem dado essa direção? Se nós estamos semeando a palavra, esses que estão recebendo, que precisam receber a palavra, eles não estão no caminho, eles estão à beira do caminho. Isso é terrível. Isso é terrível. E quem viver verá. Então vamos seguir. Junto ao caminho são aqueles em quem a palavra é semeada, mas tendo eles ao ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada no coração deles. Ou seja, o diabo não dorme. Se a pessoa é fraca, meu irmão. 16. E da mesma sorte os que recebem a semente sobre pedregais, que, ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem, mas não têm raiz em si mesmo. Antes são temporãos, depois sobrevindo tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Você captou o teor desse ensinamento de Jesus? Jesus está dizendo, primeiro, esses que sobre pedregais recebem a palavra, eles recebem com prazer. Recebem com prazer. Então, naquele tumulto dos pedregais, eles recebem com prazer. Mas não têm raiz em si mesmos. São temporãos. Então, sobrevindo o quê? Tribulação ou perseguição. Por causa de quê? Então quer dizer que quando você recebe a palavra, sobrevém tribulação e perseguição. O que eles fazem? Se escandalizam. Eles estão com um conceito, eles não têm raiz profunda, eles estão com um conceito, eles são temporãos, eles estão com um conceito de quê? De que servir a Jesus é paz e amor. Porque eles se escandalizam. Escandalizar significa quando a pessoa está realmente sendo chocada por uma reação totalmente adversa. Então eles estão se escandalizando por causa de quê? Por causa de tribulação e de perseguição. Quem recebe a palavra tem que se preparar para a tribulação e para perseguição. Esta é a igreja forte, que sabe disso. Quantas pessoas você, se eu já ouvi, você também ouviu? Não, quando eu estava no mundo, não acontecia nada disso. Eu estava lá no mundo, não tinha tribulação. Eu estava lá no mundo, não tinha esses problemas. Mas depois que eu fui para a igreja, começou os problemas. Você já ouviu isso? Você já disse isso? Se tem tribulação, se tem perseguição, é porque verdadeiramente você tem a palavra. Tem sido atribulado, irmão, tem sido perseguido, tem sido maldito, tem um monte de gente querendo ver a tua queda, é porque você tem a palavra. Agora, quem não tem a palavra, está de paz e amor, beijinho, abraço aí com todo mundo. Já viu aquele, quando batem nas costas assim, esse crente aqui, esse cara é maneiro. Crente maneiro? Não tem a palavra. Quando diz assim, esse cara aqui é uma praga, que nem disseram para Paulo, né? Esse cara aqui é uma peste. Isso aqui por onde passa transtorna o mundo. Mata esse cara. Esse tem a palavra. É regra bíblica, irmão. É regra bíblica. E nesse lugar nós temos falado isso só 10 anos, né? Só 10 anos. Então vamos seguir, 18. E os outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados da onde? Deste mundo. E os enganos de quem? Das riquezas. E as ambições de outras coisas, entrando
sufocam quem? A palavra. Jesus falou que não podereis servir a dois senhores, não podeis servir a Deus e as riquezas. Então, sufocam a palavra e fica infrutífera. Espera aí, sufocam a palavra. Ele não disse extingue a palavra. Ele disse sufoca. Ou seja, a palavra está lá dentro, guardada, foi semeada, mas a pessoa está numa visão natural, não está com a visão do reino de Deus. A palavra está lá, cutucando ela. De alguma maneira a palavra está lá, está viva, mas está sufocada. Então ela fica infrutífera, mesmo estando lá. Não produz. Por quê? Você não pode servir a dois senhores. E aqui Jesus está mostrando, são pessoas que estão com os cuidados do mundo, com os enganos, irmão, enganos das riquezas. Cuidado, as riquezas enganam. E as ambições de outras coisas. Essas coisas sufocam a palavra e fica infrutífera. E outro conceito que eu tenho dessa palavra infrutífera, meu irmão, é justamente isso, quando as pessoas querem que a palavra sirva aos seus propósitos mundanos, né? Já viu? Olha, eu ouvi um testemunho essa semana aí de alguém que comentou, não, a minha vida agora vai dar tudo certo, eu fiz a corrente, eu fiz a campanha, eu comprei objeto ungido. Quem me contou esse testemunho aí? Teve alguém que falou um negócio desse para mim? Ah, foi o irmão? E eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. Então a pessoa estava convicta que a palavra ia servir aos propósitos dela, em que ela ia prosperar, ela ia conquistar, ela ia virar empresária. Não precisa dizer em qual praga ela congrega, né? Ela ia virar empresária, ela ia ser a dona do mundo, ela ia ter recurso, ela ia pisar na cabeça dos outros, todo mundo ia ver ela no alto, ela ia humilhar. É o que estão pensando. A glória do Evangelho não é para humilharmos ninguém, a glória do Evangelho é para glorificarmos Jesus Cristo. Não existe esse negócio de eu ter mais do que o meu vizinho, eu ter mais do que o meu semelhante, eu sou melhor porque tenho mais. Desgraçado é o homem que pensa que porque tem um bem material é melhor do que alguém. Vai levar no caixão? Não vai mesmo, mas não vai mesmo. Ninguém até hoje inventou um caixão do tamanho de um carro. E quero ver o Caveirinha dirigindo lá. Quero ver o defunto dirigindo. Loucura. Então, meu irmão, são pessoas que pensam que a palavra vai servir ao seu propósito. Aí o que acontece com a palavra? Fica infrutífera, porque a semente de Cristo, que é a palavra, só frutifica para o propósito e objetivo que Ele quer que Ele tenha. A palavra não frutifica para o meu objetivo, frutifica para o objetivo dele. A palavra não serve ao meu propósito, a palavra serve ao propósito dele. Se aprender isso, vai longe, né? Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu. Então, Deus vai se agradar, tá vendo? Vai satisfazer o desejo do meu coração. Não, mentira. Primeiro o verso diz: agrada-te do Senhor. Quem se agrada do Senhor tem a palavra dele semeada no seu coração. Então Ele satisfará os desejos do meu coração, porque são segundo a sua palavra e os seus propósitos. Tem muita gente por aí que se mata com verso bíblico, né? É como se pegasse um verso bíblico, transformasse numa metralhadora e ficasse na frente. Atira aí. A palavra não é espada afiada de dois gumes? Tanto salva quanto condena. E aqui diz, verso 20: e os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem, e dão fruto, um a 30, outra a 60 e outra a 100 por um. Os que recebem a palavra, recebem a semente em boa terra, são os que ouvem a palavra e
recebem. São os que ouvem e recebem. Lembra que Jesus falou? Esse povo me honra com os seus lábios, mas seu coração está longe de mim. Eles me ouvem de mau grado. Eles estão ouvindo, mas não estão recebendo. E aqui Jesus está dizendo, esses aí do final são os que ouvem, ouviu, não somente escutou. O conceito de escutar, ele é vago. Por exemplo, passou uma moto ali na rua, eu não atentei, mas eu escutei, mas não estou prestando atenção naquela moto, mas fui obrigado a ouvir que ela passou. Eu só escutei, não vi a cor da moto, não vi nem se ela tem 2 ou 4 rodas, eu não atentei para ela, eu só escutei. Agora, ouvindo, por exemplo, eu estou prestando atenção na congregação. Qualquer sussurro, qualquer um que baixa ou levanta a cabeça, qualquer um que faz algum gesto, eu estou vendo detalhadamente. É como se eu tivesse, esse é o ouvir, é quando você atenta com cuidado, detalhadamente para as coisas. É como se você estivesse ouvindo, mas estivesse mastigando a própria palavra para fazê-la descer no teu ventre, se alimentar da palavra. Então, ouve e recebe. Recebe, deixa aquilo fazer parte da sua vida. Por quê? Porque você recebe uma testificação do Espírito Santo, que testifica com o nosso espírito. Então, esses que não são, como a Bíblia diz, não vos torneis, pois, ouvintes desapercebidos, enganando-vos com falsos discursos. Então, quando você ouve e recebe, o que é receber? Não é simplesmente você ouviu, isso é a verdade, eu vou apostar a vida nisso. Não é isso. Mas você ouve, você cuida que está num lugar onde Deus te dirigiu, você cuida de estar num lugar onde Deus de alguma maneira vai falar contigo. Então, você ouve, você acha que aqui Deus está falando, então você vai chegar na tua casa e vai orar. Deus, o que eu ouvi procede do Senhor? Faz descer ao meu ser, para que se torne parte da minha vida. O que eu ouvi, Deus, não procede do Senhor, apaga da minha mente, do meu coração, dos meus sentimentos e extermina palavras humanas da minha vida. É assim que se recebe a palavra de Deus. Quando Deus vê que você quer a verdade, até se eu tiver dito uma besteira aqui, ela não vai entrar no teu ser. Crente tem que levar a vida assim, de oração. Eu não sou a verdade, Jesus é a verdade. A minha palavra não é soberana, a dele é. Então você tem que ter o contato com ele, para que ele faça o filtro na sua vida. Até mesmo eu não ouso dizer que tudo que eu fale, tudo que eu estou falando aqui vem de Deus. Tudo que eu estou falando aqui vem de Deus? Eu soltei umas piadas aqui, será que foi Jesus que soltou essas piadas também? Não sei. Eu estou sentindo a graça de Deus, eu estou sentindo a alegria dele. Aqui no meu lugar faria alguma piada. Porém eu sinto a paz, a graça e sei que em nada pequei contra o meu Deus. Isso eu sei, por isso eu faço essas piadas. Agora, a nossa vida é nos pés dele, usando o filtro da oração. Então, como disse aqui, é ouvir a palavra e receber. Qual é o resultado? Fruto. Fruto e mais frutos. E este é o nosso maior desejo, frutificar para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. E ele mesmo disse: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Amém, meu irmão? E nós já vimos que esse não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, é aquele conceito daquele chamado especial, porque ele está dizendo, para que vades e deis fruto, é um chamado ministerial. E nisto nós nos alegramos, porque até aqui nos tem ajudado o Senhor. Amém.